Então, olá, boa noite a todos. Meu nome é Sara Senhoretti, eu sou acadêmica de medicina e membro do grupo de estudos Neurotrauma MG. Nosso grupo é uma parceria da Academia Brasileira de Neurocirurgia com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Gostaria de desejar muitas boas-vindas a todos na nossa reunião semanal e muitíssimo obrigada pela presença. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, convido a todos a se inscreverem e também nos seguir no nosso Instagram, que é @neurotraumamg. Nós possuímos encontros semanais e todas as informações acerca das nossas reuniões estarão lá na nossa rede social. Hoje teremos nossa reunião de serviços de neurocirurgia mineiros e co-irmãos e hoje contaremos com a presença dos serviços de neurocirurgia do Hospital das Clínicas, do FTM e o Hospital Santa Rita de Contagem. Teremos como palestrantes o Dr. Hugo Eduardo Azevedo Fialho, R5 de Neurocirurgia do Hospital Santa Rita, o Dr. Gustavo Branquim Alberti, R4 de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas do FTM, Dr. Vinícius Ribelli da Fonseca, neurocirurgião coordenador da residência de Neurocirurgia do Hospital Santa Rita, e Dr. Roberto Dezena, chefe da disciplina de Neurocirurgia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e presidente da ABNC. Tenho certeza que será uma ótima reunião, excelente proveito a todos. E para iniciarmos, eu gostaria de convidar a doutora Kélia para realizar a nossa abertura. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Sara. Sejam bem-vindos a mais uma reunião semanal. E essa reunião é a reunião mais importante do mês. Nesses últimos meses, nós temos tido duas dessas reuniões de serviço mensalmente, que é a nossa reunião de serviços, em que casos interessantes, em que condutas são discutidas, e é um momento importante para nós, neurocirurgiões mineiros, de nos conhecermos e de compartilharmos informação. Então, essa é a nossa pérola mais preciosa e ela só tem sentido com a participação de todos. Por isso que nós insistimos tanto e por isso que essa reunião ela continua tendo fôlego até hoje, por causa da participação de cada um de vocês. Então, nós vamos começar, então, com a apresentação do serviço do Hospital Santa Rita. E eu gostaria de chamar, para dar uma palavra, né, para fazer essa abertura, o doutor Roberto Dezena, que nós costumamos brincar que é nosso eterno presidente, né, que foi o presidente anterior da Academia Brasileira de Neurocirurgia e que plantou sementes muito frutíferas aqui, né, no nosso grupo e sempre está perto de nós. Muito obrigada. Uma ótima reunião a todos. Kélia, muito obrigado. Eu acho que quem plantou esse semente, na verdade, foi a Kélia, que mantém acesa essa chama, né, Kélia? Pegando todo mundo pela orelha. Vamos lá, pessoal, vamos fazer essa reunião. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que os parabéns vão para você e que em 2025 a gente continue, né, com esse espírito. Eu acho que de todas as sociedades regionais do Brasil, que eu saiba, só a nossa sociedade mineira que tem esse tipo de reunião, né? Então, acho que Kélia, principalmente, está de parabéns, Paranhos também, que abraça essa causa. Eu acho que isso é de muito valia para a neurocirurgia mineira, para os residentes de Minas e para todos os neurocirurgiões da nossa região. Então, desejo uma boa reunião a todos. Volto a palavra para a Sara. Então podemos começar já, né? Podemos. Doutor Hugo. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver aí regularmente, não é isso? Perfeitamente. Certinho. Aqui. Meu nome é Hugo Fialho, sou R5 da Neurocirurgia do Hospital Santa Rita e hospitais afiliados, tá? E hoje nós escolhemos falar sobre o tema meningiomas espinhais. Meningiomas espinhais porque é um tipo de tumor, né? Que a gente tem uma entrada relativamente alta nos nossos serviços e a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco da forma como a gente faz isso, né? Talvez não seja tão diferente da forma como os outros colegas fazem. Mas, de qualquer forma, a gente gostaria de compartilhar essa experiência. Peço perdão um pouco talvez pela qualidade aqui da imagem, mas acabou chegando um caso de urgência e emergência, a gente precisou entrar com esse caso agora, inclusive é por isso que o Dr. Vinícius não está presente, mas o Dr. Clevson, que é o chefe geral, está presente aqui e daremos continuidade, tá? De início, nós temos esse caso que foi admitido aqui no hospital, o paciente
RPR, 63 anos de idade. Ela foi admitida pelo Departamento da Clínica Médica em setembro, na verdade, final de agosto, mas pegando mais para setembro. Ela foi admitida com uma queixa de dificuldade progressiva para deambulação e, enfim, por motivos que a gente também não sabe referir bem o porquê, o pessoal da Clínica Médica investigou inicialmente a possibilidade de ser um AVC isquêmico, né? Então, fizeram uma tomografia. Na tomografia não tinha nada, acharam ainda muito estranho, resolveram fazer uma ressonância magnética de crânio. Na ressonância magnética de crânio também não havia nada, né? Até que resolveram chamar a neurocirurgia para avaliação complementar e no exame físico dela, que a gente conseguia ver que existia uma paresia densa de membros inferiores, a gente concordou que essa possibilidade de AVC isquêmico não fosse tão plausível. Então a gente pensou que pudesse ser alguma coisa medular, né? Diante disso, a gente pensou na ressonância magnética de coluna dorsal e de coluna lombar. E, para nossa surpresa, na investigação da ressonância magnética de coluna dorsal, a gente teve uma lesão intradural extramedular ao nível de D6, D7, né? E esses cortes eu trouxe aqui anexo no slide para que vocês vejam. Um corte sagital, não sei se dá para ver o meu mouse, a minha seta, eu não consigo ver a minha seta, mas no corte sagital que está aqui na tela, vocês conseguem ver a disposição dessa tumoração, que está na transição de D6, D7, né? Não está associada à erosão óssea, nem outras coisas, mas enfim, tem uma lesão que ocupa quase que praticamente todo o diâmetro do canal medular, né? E mais embaixo, a gente consegue ver no corte axial, essa mesma lesão fazendo uma compressão importante, né? E desviando a medula para a direita, né? Ah, e, enfim, diante desse cenário, a gente pensou na possibilidade de que fosse um meningioma, né? E essa paciente foi finalmente operada no dia 13 de setembro, com auxílio da monitorização neurofisiológica intraoperatória, que é uma coisa que na rede particular a gente consegue ir fácil, tranquilamente, mas que na rede SUS a gente precisa emitir um relatório para poder, junto à Secretaria Municipal de Saúde de cada um desses pacientes, obter autorização. E uma vez cedida a autorização, né, é prosseguida a monitorização neurofisiológica. Inclusive, esse modelo de relatório de monitorização neurofisiológica eu tenho comigo. Se algum outro serviço desejar, estou aberto, a gente manda por e-mail para ajudar mais e mais pessoas a obterem acesso a esse recurso que traz muito benefício ao paciente. E a paciente foi operada nesse dia, não houve alteração de potencial evocado motor Nós durante a queremos, Hugo. então eu vou mandar para vocês. E foi enviada e foi operada, não teve alteração do potencial evocado e foi boa a cirurgia. O anátomo patológico não coloquei anexo no diapositivo, mas confirmou que é o meningioma grau 1 da OMS 2021, ok? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa discussão. Trouxe de forma genérica os tipos de tumores medulares, né? Não falando do extradurais, somente dos intradurais. Os intradurais podem ser extramedulares ou intramedulares. Os extramedulares podem ser os meningiomas ou os schwannomas, né? E os intradurais e intramedulares podem ser os ependimomas, astrocitomas e hemangioblastomas, principalmente. Falando especificamente dos meningiomas, né, da epidemiologia dos meningiomas, é um tumor que a idade ao diagnóstico vai de 40 a 70 anos de idade, porque geralmente quando chega nessa idade, a medula já não consegue mais tolerar a injúria que é causada pelo volume do tumor, a injúria principalmente isquêmica, e aí começa a haver falha da parte motora, né? Também sensitiva, mas principalmente motora. E aí, por isso que coincide com essa idade dos 40 a 70 anos de idade, né? Considerando-se que a maioria desses tumores tem uma evolução um pouquinho mais insidiosa, o que permite esses pacientes geralmente chegarem aos 40 a 70 anos de idade ao diagnóstico, mas muitos a gente vê antes disso, né? Ele é mais frequente em mulheres, né? E talvez a doutora Kelly lembre de um caso que, inclusive, foi admitida no Hospital Municipal de Contagem, e ela foi admitida depois de investigar por muito e muito tempo, uma lombalgia dela. Finalmente, ela chegou o dia que ela ficou paraplégica.
E aí ela chegou paraplégica no hospital e, por sorte, a gente estava lá e aí a gente admitiu e a gente viu que na tomografia, olha só, na tomografia sem contraste, já dava para ver que também era um meningioma torácico, né? E ela tinha uma lesão no útero que, além disso, causava uma síndrome uma síndrome de edema na perna direita, né? Mas, enfim, casos da vida, né? Sobre a incidência, é, já deu para perceber pela nossa conversa, né, que a maioria dos casos é mesmo torácico, né, ou dorsal, inclusive do caso dessa paciente, inclusive também o caso dessa admissão do municipal de Contagem. 15% são cervicais e 2% são lombares, né? O predomínio de tumores na região lombosacra é um pouco diferente, não inclui tanto meningiomas. 90% desses tumores, esses meningiomas, eles são completamente intradurais, né? Mas 5% deles têm um componente extradural e 5% tanto intra quanto extradural, né? Mas 90% é completamente intradural, né? O que permite você falar que meningioma é um tumor intradural e extramedular, né? 68% desses tumores, eles têm uma emergência lateral, 15% uma emergência posterior e 15% uma emergência anterior, né? E é fácil a gente lembrar do porquê que quase 70% desses tumores, né, desses meningiomas espinhais têm uma origem, uma emergência lateral, é o fato de que os meningiomas, geralmente eles têm uma origem do ligamento denteado, que ele tem uma localização anterolateral, né? Então, quando você abre a dura mater na exploração do tumor e você consegue chegar um pouquinho mais lateral, você vê que toda a coluna, toda a medula ela é fixada, né, vamos dizer assim, no saco dural, através do ligamento denteado, e você observa que é exatamente desse ligamento denteado que a maioria dos meningiomas costuma aflorar, né? E é exatamente o que esse slide mostra aqui, e com imagens complementares, né? Retirados dos artigos, para a gente ver um de localização cervical, né? C3, C4, não é nosso caso, é um caso, novamente, né? De artigos, que a gente vê uma degeneração cística associada também, né? E um outro dorsal, né? Os sintomas, né? Os sintomas incluem dor radicular, né? E aí, nesse caso, como a gente está falando de coluna dorsal, a maioria dessas dores radiculares são dores que vão pegar os dermátomos torácicos, né? E esses dermátomos torácicos, eles, enfim, vão ser muito localizados e, às vezes, essa dor radicular na coluna dorsal pode mimetizar outras doenças, né? Como herpes zoster, mas, claro, sem as erupções cutâneas, dentre outros. Ou, às vezes, nenhuma dor radicular, pode ser somente uma dor referida na linha média, né? Déficit motor, igual a gente já falou, por exemplo, desse caso da admissão do municipal de Contagem, né? Esses pacientes eles vão tolerando a injúria, principalmente a injúria vascular, e também, né, o edema citotóxico, o edema vasogênico, perdão, que às vezes está associado. E até que chega um momento que eles não conseguem mais tolerar, e aí finalmente começa a era do déficit motor, né? E se você não providenciar o cuidado devido, o paciente pode evoluir com uma perda motora total, né? As alterações sensitivas, como a gente já falou, também são possíveis de acontecer. Inclusive, as alterações sensitivas, elas são um prelúdio de que o paciente pode ter um déficit motor, né? Então, elas podem ser a primeira alteração a acontecer. E o déficit esfincteriano, que coloca o paciente numa certa urgência neurocirúrgica para poder reverter logo esse déficit, né? Então, o déficit esfincteriano, a perda súbita de mobilidade, isso tudo justifica uma certa urgência na abordagem desse tumor para tentar reaver esse déficit, ou pelo menos diminuir, né, o déficit que o paciente vai ter em função daquele tumor, né? E, assim, valorizar a queixa do paciente, né? A gente vê rodando nos serviços, nos hospitais, nos pronto-atendimentos, e toda dor lombar, toda dor dorsal, toda dor cervical é algo não importante. E muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente só pensa em cuidar daquela queixa do paciente naquele momento, né? Às vezes a dor. Então, principalmente os serviços de clínica médica, né? Os pronto-atendimentos, admitem esses pacientes com dor e só tratam a dor, né? Nunca se preocupam
em fazer a investigação complementar. Não precisa internar o paciente para poder fazer a investigação complementar, mas eu acho que é nosso dever se interessar pela queixa do paciente e solicitar a propedêutica adequada para, pelo menos a nível de consultório, o paciente poder te trazer o exame e você ver. E aí você sim comprovar que aquilo não era nada, porque às vezes pode ser sim alguma coisa, né? Pode ser um motivo para uma infiltração, por exemplo, né? Às vezes pode ser uma degeneração que requer uma artrodese, alguma coisa do tipo, ou às vezes pode ser um tumor, né? A gente nunca sabe. Então, dá valor à queixa do paciente, né? Eu acho que, acima de tudo, os tumores medulares nos ensinam isso, dar valor à queixa do paciente, que você nunca sabe quando é que vai aparecer, né? Então, falando agora um pouco da nossa técnica cirúrgica, né? Eu trouxe alguns slides para a gente mostrar para vocês exatamente o que a gente queria repassar, talvez um pouco diferentes dos demais, né? Como que a gente opera esses tumores medulares, né? Especificamente meningioma espinhal, né? O primeiro passo que a gente faz é a confirmação topográfica da lesão pré-operatória, né? Então, quando o paciente chega de retorno, ou então você vai avaliar o paciente que está internado por essa conta, e aí você vê que existe um tumor, e aí você vai conferir no laudo, o laudo fala, tá na topografia sei lá, D3, D4, ou D6, D7, ou L1, L2, você não se confiar nesse laudo, e se você tiver somente acesso àquela janela, ou janela cervical, ou janela dorsal, ou janela lombar, você entrar em contato com o próprio serviço de radiografia que fez essa ressonância, porque você precisa confirmar por conta própria se aquela contagem é correta, porque isso vai fazer a diferença no seu intraoperatório. Então, se você não consegue ver o topograma de ressonância de coluna total, para poder confirmar que aquela contagem está correta, tenta providenciar isso com o serviço de radiografia que fez a ressonância, porque já aconteceu de no laudo a gente ver uma informação, mas no intraoperatório não ser aquilo. Então, enfim, isso vira uma confusão que você pode deixar de fazer com que isso ocorra, você mesmo fazendo a confirmação topográfica, através de um topograma de ressonância ou tomografia contrastada, para você confirmar que aquele laudo está correto em relação ao nível da lesão, né? Até porque quando você vai abordar a lesão, você só vai abrir a parte que está acometida, você não vai abrir a coluna por completo, lógico, né? E aí aquela coisa, você inicia a contagem das vértebras da coluna lombar ou da coluna cervical, né? No nosso serviço, a gente costuma contar a parte da coluna lombar. Então, se você considerar que a maioria dessas lesões está na coluna dorsal, então no topograma da ressonância da coluna dorsal e da ressonância da coluna lombar, a gente pega ali o topograma e a gente começa a contar de L5, S1 para cima, e aí a gente confirma se aquele lado está correto ou não em referência à localização da lesão. Então, esse é o nosso primeiro passo. A gente nunca confiar no radiologista e a gente confirmar o nível que está essa lesão para o bem do paciente e para a facilidade intraoperatória. O nosso segundo passo. Gente, só repetindo, esse primeiro passo, às vezes a gente acha que isso não é importante, mas quando algo de errado em relação à topografia acontece, você vê o quanto que isso é importante, tá? Então, nunca realmente se confiar em laudos. Sempre procure confirmar você com o topograma se a topografia está correta, ok? Indo para o segundo passo. No segundo passo, a gente se refere especificamente ao posicionamento do paciente no bloco cirúrgico, né? E aí isso conta com o quê? Com o preparo dos coxins, né? Alguns serviços dispõem de colchão de Wilson, que é um colchão arqueado, né? Que ele aumenta o espaço de uma vértebra para outra, isso pode facilitar a manipulação cirúrgica, mas ultimamente a gente tem preferido utilizar os coxins que a gente faz com cobertor e cobre com lençol, né? Considerando-se que é um decúbito dorsal, ventral, perdão, o coxim torácico, né? Dois suportes aqui para a região de virilha, suportes para os joelhos e um coxim para as pernas, né? E o posicionamento do arco em si. O posicionamento do arco em si ele é importante porque você tem que levar em consideração o vão livre da maca. Nunca esquece de colocar o vão livre todo para frente para você poder circular com seu arco em si tranquilamente, se não ficar desconfortável no seu intraoperatório, né? O nosso terceiro passo é a marcação da topografia
perioperatória. E aí a gente utiliza um recurso que é simples. A gente pega duas agulhas dessas rosas, né? Dois gelcos rosas e a gente vai marcando novamente de baixo para cima, porque a gente considera que isso é a melhor forma de a gente confirmar no intraoperatório, não, no perioperatório, né? A topografia da lesão. Então a gente faz raio-x AP, né? E aí a gente vai subindo, né? Até a gente chegar ao nível da lesão que a gente já sabia pela ressonância, né? Então a gente usa esses dois gelcos rosas, porque aí você vai inicialmente você usa os dois, depois você vai progredindo um a um, até que você consegue chegar na lesão. Lembrando de marcar na pele, né, a localização que se referia àquela agulha em específico, né? Outros serviços não usam essas agulhas. Os serviços usam só a régua com a caneta, né? Uma régua radioopaca e a canetinha de marcação. E aí você vai marcando a pele e seguindo, marcando a pele e seguindo. Mas pela nossa experiência, utilizar essas agulhas, esses gelcos rosas ajudam mais ainda, porque você progride uma a uma. Enquanto a outra fica, a outra progride, e aí você sabe com certeza o nível da outra que está acima, né? E o quarto passo é o tempo cirúrgico propriamente dito, né? Em que a gente vai operar o paciente, né? A gente costuma fazer laminoplastia bilateral, tá? A laminoplastia bilateral, a gente, depois de fazer a exposição das vértebras que a gente quer fazer essa laminoplastia bilateral, que geralmente correspondem às vértebras as vértebras que indicam a topografia onde está a lesão, a gente pega dissector e aí a gente vai para a parte mais lateral dessas lâminas, a gente expõe bem, né? E aí a gente faz uma canaleta inicialmente com uma Kerrison, que caiba, e aí depois que você faz essa canaleta inicial na Kerrison, a gente passa a fresa, né? A fresa, e aí você vai subindo até onde você tinha preparado a vértebra, né? Então, você faz a canaleta de um lado, inicialmente com a Kerrison, depois com a fresa, e depois contralateral. E aí, depois que isso acontecer, você vai ter as canaletas bilaterais, né? E aí, quando você for terminar de fazer isso, você faz você corta a inserção do ligamento interespinhoso na parte mais distal, porque aí você rebate no polo superior, né? Então fica como se fosse um rabo acima, né? No intraoperatório, e aí você tem o seu saco dural exposto, né? Você tem o ligamento amarelo e o saco dural exposto, né? E aí, finalmente, a gente chega a essa imagem que está representada aqui nessa gravura, né? É, a gente vê o saco dural, né? Esse saco dural já está aberto aqui, mas a gente faz a durotomia na linha média com os pontos de apoio laterais, né? Conforme vocês conseguem ver aqui. Foi aberta na linha média e aí sacada para as laterais, né? E mantidas sacadas para laterais com auxílio de fios, né? Que foram os mesmos fios que a gente utilizou para poder fazer a durotomia na linha média, que é o polipropileno 6 zeros, né? Ou um tão fino quanto para poder ajudar no fechamento. Geralmente, quando a gente utiliza fios de polipropileno mais grossos do que os 6.0, o próprio buraco por onde o fio passa, ele causa fístula licórica, porque a gente tem que lembrar que a dura da medula, ela não é bilaminada, ela é unilaminada, né? Então, se você passa um fio de polipropileno mais grosso, se ficar um buraquinho ali, já começa a vazar, né? Porque você não tem o apoio da outra lâmina para poder fechar, né? Já que a medula é unilaminada. Correto? Então, tentem usar os fios de polipropileno mais fininhos que vocês tiverem. E importante, quando chegar o tempo principal da exérese do tumor, é importante a monitorização neurofisiológica intraoperatória. Eu acho que se você não consegue disponibilizar isso para o paciente, eu acho que é melhor você não operar. Porque às vezes você fica no afã de operar um paciente, o serviço tem tudo, menos a monitorização. E aí você quer operar o paciente, mas eu acho que a melhor coisa que a gente faz é se colocar no lugar do paciente, porque eu acho que ninguém com tumor medular ia gostar de ser operado no serviço sem monitorização neurofisiológica intraoperatória, né?
Então, eu acho que é uma coisa muito complicada. Se você acha que você ou um parente seu não operaria sem, não há por que fornecer isso para o seu paciente, mesmo que seja o paciente do SUS, né? Então, acho que vale a pena guardar a monitorização ou transferir para um serviço que tenha mais fácil esse acesso, né? Visando a minimização dos riscos, né? E garantir uma manipulação intraoperatória muito mais segura do tumor, né? E, finalmente, feita a exérese do tumor, feita a duroplastia, né? Que a gente faz a duroplastia com os fios simples contínuos, né? Com muito cuidado. E ficando sempre atento para não ver se há vazamento de líquido, a gente retorna, né? Retorno, vamos dizer assim, né? Como se fosse o rabo ali das lâminas que foram invertidas, você volta com ele ali para baixo, né? E aí você faz a reconstrução com as mini placas e mini parafusos de titânio. Então você voltou com todo o seu arcabouço que você tinha sacado, né? Você volta, você pode pegar um Vicryl e fazer fixação do ligamento interespinhoso na parte inferior que você tinha cortado, né? E aí depois que você faz isso, você faz a reconstrução com as mini placas e mini parafusos de titânio, né? Além disso, a gente adiciona a hidroxiapatita misturada com fragmentos ósseos e sangue para a gente auxiliar nesse processo de ossificação após a cirurgia, né? Então, é basicamente essa forma que a gente faz, né? Eu sei que alguns serviços preferem fazer artrodese, mas ultimamente nos nossos serviços a gente tem preferido apenas fazer a laminoplastia, né? Nem mais a laminectomia. E aí, no meio dessa confusão, que aí a gente já nem está citando aqui mais a artrodese, a gente está citando só laminoplastia e laminectomia, a gente tem algumas discussões. Ah, eu vou fazer laminectomia no paciente. Não, eu não vou fazer laminectomia no paciente, vou fazer só laminoplastia. Até porque se eu fizer laminectomia e não for tão lateral, eu vou preservar vou preservar a faceta e não vai ter risco de degeneração. E na verdade não é bem assim, né? Mas enfim, cada um com sua opinião, com sua experiência, você fazendo bem, tranquilo, né? Mas nem tudo são flores, né? Eu trouxe aqui 2 artigos para que a gente pudesse só recapitular com polêmica essa discussão, né? Esse primeiro artigo, que foi publicado no Journal of Neurosurgery, ele compara, né, a laminoplastia com a laminectomia. E nessa comparação de 105 pacientes que foram analisados de uma forma retrospectiva e de uma forma não muito preparada epidemiologicamente falando, mas enfim, de qualquer forma é uma informação, mas com um certo viés epidemiológico, ele analisa que a laminectomia e a laminoplastia, nenhuma tem benefício em relação a outra, superioridade na prevenção de deformidades no pós-operatório, tá? Então, de acordo com esse artigo do Journal of Neurosurgical, novamente, lembrança das limitações epidemiológicas desse artigo, fala que tanto faz. Em relação às deformidades, tanto o paciente que faz a laminoplastia quanto os pacientes que fazem a laminectomia, eles vão ter o mesmo risco de desenvolver deformidades após o procedimento. Já esse artigo mais recente, que foi publicado num jornal, numa revista asiática, ele compara novamente a laminoplastia com a laminectomia, só que ele não faz uma análise retrospectiva, ele faz uma meta-análise, né, de estudos observacionais, e juntando essas informações de todos os artigos que ele analisou, ele fala que sim, a laminoplastia está associada a menos deformidades pós-operatórias do que a laminectomia, né? Dando sinal verde para a opção pela laminoplastia na escolha para esses pacientes com tumores medulares, em detrimento da laminectomia, que na prática a gente quase nem vê mais ninguém fazendo laminectomia, só laminoplastia. E essa foi uma diferença estatisticamente significante, o que dá um apoio maior para a laminoplastia. Certinho? Essas foram algumas das referências utilizadas e agradeço a atenção de vocês. Ok, muito obrigada, Hugo, parabéns pela excelente apresentação. Acho que nós podemos convidar o Dr. Kiel para fazer as suas considerações.
E também os colegas fiquem à vontade para fazer perguntas e tecer alguns comentários também. Kio, se você estiver aí por perto. Aí Sim, pode tá. parar o compartilhamento, por favor, Hugo, por gentileza. Tirar o compartilhamento. Peraí. É essa a minha dificuldade. Ah, interromper compartilhamento. Ah, tá. Pronto. Porque o mouse desaparece, mas a gente encontrou. Ok. É, a exposição assim, foi bem completa, né? Mas a gente gostaria de enfatizar algumas questões que hoje em dia são negligenciadas, né? A primeira delas é o exame clínico bem feito, e como esses tumores de crescimento lento e o tecido neural, ele tem uma complacência importante, né? Então, às vezes você não consegue detectar, né, a localização da lesão ou que tipo de lesão só pelo vezes também que a gente vê passa batido por falta de um exame clínico mais completo. Então, é muito comum a gente pegar pacientes que já passaram por alguns pronto-socorro, né? E no pronto-socorro, realmente, o médico fica apertado com um volume grande, né, de atendimento, e depois o paciente não faz um acompanhamento ambulatorial por vários motivos, né? Do próprio paciente, ou às vezes dos serviços que não... a porta de entrada, às vezes, é meio restrita, né? E você acaba pegando o paciente, às vezes, já com algum déficit, que não é o ideal, seria a cirurgia ser mais precoce. Mas passa também pelo serviço, às vezes não é feito um exame clínico adequado. O segundo ponto que eu queria destacar é a questão da monitorização eletrofisiológica, né? Já teve discussões, várias discussões em congressos, né, e convênios que não pagam e às vezes o SUS não libera, mas eu acho que a gente, enquanto neurocirurgião que passa por essas questões e vê assim a importância que você tem de fazer um procedimento com monitorização eletrofisiológica, a gente tem que continuar brigando muito por isso. Isso tem muita importância, né? A gente aqui no Santa Rita, graças a Deus, a gente consegue com uma certa facilidade, né? E a gente vê a importância. O paciente, às vezes, está operando no meio da cirurgia, você vai tentar estancar um sangramento um pouco, você vai dissecar melhor o tumor, e aí a eletrofisiologia, ela te avisa, né? E aí você às vezes tem que parar, dar um tempo, deixar a medula melhorar. Às vezes você pede o anestesiologista para elevar um pouquinho a pressão, para melhorar a perfusão sanguínea, né? Então, tudo isso você consegue trazer um melhor resultado para o paciente. Então, eu acho que a gente não deve abrir mão. Assim, é lógico, tem locais e locais, às vezes, sim, a gente passa por situações difíceis de a gente ter que resolver o problema sem ter o apoio devido, mas a gente não pode parar, deixar de continuar brigando pelo direito dos nossos pacientes de ter a monitorização eletrofisiológica. E outra questão é a questão do cuidado, né, de fazer uma reconstituição adequada, né? A gente tem feito aqui a laminoplastia com o próprio as plaquinhas de titânio, né, de fechamento de crânio, né, que as plaquinhas de fechamento de crânio que tem assim todo lugar, né? Quando eu operava muito no Odilon, a gente já tinha lá, aqui no Santa Rita, a gente sempre tem disponível o tempo todo, e a gente consegue fazer um fechamento muito bom do canal espinhal. Então, assim, a gente vai evoluindo nessas técnicas, né? E traz também um resultado tanto funcional quanto estético para o paciente. Então, é basicamente isso, e a gente está sempre aqui à disposição. Muito obrigada, Kio. Parabéns mais uma vez pela condução do caso, pela apresentação. Pessoal, alguma pergunta? Alguma colocação? Bom, podemos então passar para a próxima apresentação, e se até lá tiver alguma dúvida, né, a gente volta e discute novamente. Podemos fazer Ok. assim? Obrigado. Obrigada, pessoal. Doutor Gustavo.
Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer pela honra do convite, tanto à organização, a doutora Kélia, quanto ao meu chefe, professor Roberto Dezena, pela oportunidade de estar aqui. Vou compartilhar minha tela. Só confirmem se vocês conseguem ver aí os meus slides, por favor. Sim, estamos te vendo. Tudo certinho. Som, imagem, tudo certo. Muito obrigado. Bom, hoje então, como eu disse, fui convidado aí para a gente fazer uma apresentação e o tema será sobre cirurgia acordada ou awake surgery, né? Para a gente iniciar, eu gostaria de mostrar aí um caso clínico do nosso serviço. Trata-se de uma paciente de 58 anos, procedente de Uberaba, que iniciou como história clínica uma cefaleia persistente iniciada há cerca de 2 meses, descrita como opressiva, que piorava pela manhã e quando ela se inclinava para frente. Além disso, ela apresentou ainda náuseas e confusão mental há cerca aí de 20 dias. E ela realizou uma tomografia de crânio, ela estava acompanhando a filha em Belo Horizonte, coincidentemente, e ela é daqui de Uberaba, e acabou que quando ela retornou, ela foi encaminhada ao nosso serviço para investigar o porquê dessas alterações de imagem e do exame. Perdão. Na avaliação recente, a paciente então apresentava ainda, mais recentemente, uma ataxia de marcha, uma piora da dificuldade em encontrar algumas palavras e informar frases completas. Ela tinha ainda alguns lapsos de memória recente que os filhos relatavam, com alguns episódios de desorientação e esquecimento de algumas tarefas diárias. Ela chegou em Glasgow 15 com força e sensibilidade a princípio preservados em todos os membros simetricamente. De histórico médico, ela apresentava uma migrânia e um transtorno de ansiedade. Fazia uma terapia de reposição hormonal com estradiol e progesterona, em uso de desvenlafaxina de 50 miligramas, sem outras comorbidades. E agora, mais recentemente, né, estava fazendo uso de analgésicos por conta da cefaleia que tinha recentemente ocorrido a ela. Bom, de prontidão, quando essa paciente chegou no nosso serviço, nós indicamos, para aprofundar essa propedêutica dela, uma imagem, né, uma neuroimagem com uma tomografia computadorizada do crânio com contraste, que corroborou com o exame que ela já tinha feito anteriormente, de uma lesão parietal, um desvio de linha média discreto, um edema também discreto, mas de predomínio sólido cístico, com a captação de contraste, principalmente na porção sólida. Aqui demonstrando ainda a topografia em outros cortes, no corte coronal e sagital. A gente vinha ali bem na região parietal, no fim da fissura silviana, pegando um pouco do fim da fissura silviana, e ao que tudo parecia, com um rechaçamento dos giros pós-centrais, do giro pós-central para anteriormente. Bom, com isso a gente pediu uma ressonância de crânio, que veio com uma lesão expansiva parietal sólido-cística esquerda com características de alta replicação celular. E ficou interrogado pelo próprio radiologista se tratava aí como hipóteses diagnósticas ou diagnósticos diferenciais, um glioblastoma ou metástase. E com isso a gente fez uma investigação de tórax e abdômen, em procura, né, de um possível sítio primário em caso de metástase, mas a princípio veio dentro da normalidade. Esse então é o resultado da ressonância magnética num corte axial ponderado em T1 e em T2 flare. Nós vemos uma lesão, né, hipointensa em T1 e no flare a gente vê um hipersinal pegando tanto a região própria do cisto quanto também a região do nódulo sólido. Aqui, já com o meio de contraste, o gadolínio, a gente vê que também teve uma impregnação da porção sólida, como semelhante ao que a gente havia visto na tomografia de crânio. Bom, isso daqui mais alguns cortes para a gente terminar a nossa localização aí, ter uma ideia mais ou menos de quais áreas essa lesão estaria influenciando. E, diante disso, então, foi feito um planejamento terapêutico para essa paciente. A princípio, por se tratar de uma região
pelos déficits até mesmo parciais dela serem relacionados à fala e não à porção motora por si só. Foi feito um planejamento para uma ressecção cirúrgica acordada planejada. E, posteriormente, a depender do resultado histológico, a gente fazia uma terapia adjuvante com radioterapia e quimioterapia pós-operatória. Na avaliação, no preparo pré-operatório, então, ela teve uma avaliação multidisciplinar, tanto da anestesiologia, psicologia e fonoaudiologia. E a gente ainda fez algumas sessões de simulação e orientações psicológicas a essa paciente quanto à técnica a ser usada nesse caso, né? Como a gente vai ver que é bastante importante esse preparo pré-operatório para uma cirurgia acordada. Tudo bem? Tudo bem. Esse, então, é o vídeo da cirurgia, Então tá bom. do próprio ato intraoperatório. O paciente aí conversando, né? Enquanto a gente estava procedendo ali já com a abertura dural. Vamos contar de novo? Vamos contar de 1 até 30? Aí a gente fazendo uso do aspirador ultrassônico para ressecar essa lesão, enquanto ao fundo aí a gente ouve as solicitações e Isso aqui. Uma caneta, né? Bom, a gente viu então no vídeo que, eu não quis falar durante o vídeo para a gente poder ouvir mesmo, para que a gente pede então para a paciente nomear alguns objetos, a gente pede para a paciente contar, para a paciente se movimentar, para a gente ter um feedback em relação a essas áreas, a diversas funções que a gente poderia testar com essa paciente acordada. No pós-operatório, então, essa paciente a gente considerou como uma ressecção bem-sucedida, com a paciente permanecendo estável. Ela, inclusive, relatou, e os familiares também, já na UTI, uma melhora da fluência verbal e teve alta da UTI no primeiro pós-operatório sem déficits neurológicos novos. No exame controle, a gente fez uma tomografia com contraste dentro das primeiras 24 horas pós-operatórias e no segundo pós-operatório ela já teve alta hospitalar sem nenhuma intercorrência para um acompanhamento ambulatorial e seguir aí a depender do resultado histológico o tratamento para a doença dela. Esse, então, é a tomografia computadorizada do crânio com contraste no primeiro pós-operatório, né, após o procedimento cirúrgico, demonstrando aí uma retirada satisfatória da lesão. Bom, e hoje, para a gente complementar então o nosso tema, para falar então sobre a cirurgia acordada, eu vou começar aqui dando um contexto histórico. Primeiro a gente começou na história, os primeiros relatos, né? Claro, a gente está falando aí de quando a cirurgia acordada foi uma opção, porque até a era, né, anestésica, no período pré-anestésico, todas as cirurgias ou procedimentos considerados cirúrgicos eram realizados com os pacientes acordados, mas após o período do desenvolvimento aí da neuroanestesia também, nós vimos que a primeira cirurgia que foi realizada com este cunho do paciente estar intencionalmente acordado foi realizada por Penfield e Baldry, em 1937, para uma cirurgia de epilepsia. Mas foi George Oderman, que é esse neurocirurgião de Washington, que fez então o desenvolvimento e o grande que mudou a história aí da cirurgia acordado, principalmente pelo uso da estimulação bifásica, impulso constante. Então, aí demonstrando, né, a foto do professor George e o neuroestimulador então que ele desenvolveu lá na sua universidade. Bom, quais são, a princípio, as indicações de uma cirurgia awake? Basicamente, são lesões supratentoriais adjacentes à área eloquente. É claro que a gente, por conta até da monitorização intraoperatória, a gente prefere e dá uma preferência para indicação em pacientes que precisem que a fala seja, então, mapeada, a fala seja testada, mas, a princípio, qualquer lesão supratentorial adjacente a áreas eloquentes é possível de se beneficiarem com essa técnica. Só que tem algumas considerações, dentre elas, a idade do paciente, né, normalmente de 10 até 65 anos,
Abaixo disso e acima disso são pacientes aí que podem ter uma dificuldade no entendimento ou uma dificuldade para conseguir escutar o que está sendo dito durante a cirurgia, para também entender o que é o procedimento cirúrgico nesses pacientes abaixo de 10 anos. A ausência de comorbidades graves que podem aí dificultar durante o período da indução do primeiro momento, enquanto o paciente está dormindo e depois, ou então durante mesmo o ponto que ele está acordado. A estabilidade psicológica desses pacientes, a gente precisa que sejam pacientes que entendam e que estejam calmos durante todo o procedimento, para que não se desesperem. Pacientes com claustrofobia severa, acho que como a gente pôde ver ali no vídeo, a gente tenta fazer então uma tenda para que esse paciente consiga interagir conosco, mas eventualmente fica ali com os campos sobre o paciente. Então, se ele tiver uma claustrofobia, ele acordar debaixo daquilo tudo ali, ele pode ter algum mal-estar. E, além disso, distúrbios psiquiátricos graves. O grande objetivo, então, disso tudo que a gente vê da cirurgia acordada é balancear a máxima ressecção e a preservação funcional desses pacientes, principalmente pelo mapeamento intraoperatório de áreas eloquentes. Isso que corrobora com a grande máxima aí da neuro-oncologia, que é retirar o máximo possível, preservando a máxima funcionalidade do paciente. Então, essa é uma das ferramentas que a gente tem durante o ato operatório para que a gente consiga atingir esse objetivo. Dentre as diversas contraindicações relativas que a gente tem para essas cirurgias, que eu coloquei aqui nesse artigo de 2020, que vem elencado, um importante são as convulsões intraoperatórias, pacientes que têm crises. E por isso, sempre ali na mesa, a gente deixa um soro gelado, soro fisiológico mesmo, aqui pode colocar como Ringer, né, cristalóides em si, para que caso, durante aquela estimulação, até pela própria natureza da lesão, esse paciente venha desenvolver crises convulsivas, que a gente possa normalmente jogar ali o soro gelado e essas crises convulsivas vão cessar, diminuir a ponto de o paciente, da gente conseguir continuar esse ato operatório. Ou, caso isso não for possível só com a solução gelada, que a gente consiga, tenha o propofol mesmo para fazer e tenha que induzir o paciente novamente para continuar a cirurgia. Bom, das técnicas de neuroanestesia, não é do escopo dessa apresentação, mas é importante, basicamente, a gente entender que a mais prevalente, a que mais comum de ser feita é a AAA, a Sleep Awake Sleep, que é o paciente que ele dorme durante o começo da cirurgia, quando o paciente, quando a gente está performando ali a craniotomia, a abertura da pele, que tem muito estresse, principalmente do som, né, do craniótomo para o paciente. Nesse período, o paciente então está dormindo e depois o paciente acorda durante o ato principal, a retirada em si do tumor, o preparo para o mapeamento das áreas e depois, novamente, quando a gente se dá por satisfeito dessa ressecção, o paciente retorna então para a sedação para que a gente possa finalizar. Essa neuroanestesia normalmente é feita com propofol e remifentanil, que é a nossa rotina aqui, mas em alguns serviços, inclusive tem alguns artigos que diz também da eficiência do uso da dexmedetomidina. Bom, além disso, como a gente pode ver, né, a anestesia é um fator crucial e uma boa integração com a equipe de anestesia é crucial para esse procedimento. Outro ponto importante é a anestesia local. Então, aqui também a gente tem de costume fazer o bloqueio do scalp nesses pontos que estão ilustrados à direita, na imagem à direita, e nos pontos de fixação do suporte de crânio, para que a paciente não sinta dor na colocação ali do suporte de crânio, né, em 3 pinos. E, além disso, a infusão ali de anestésico também na dura mater, pelas terminações trigeminais que a mesma possui. Bom, uma ferramenta importantíssima, hoje em dia a gente já tem diversos estimuladores, mas um estimulador que é clássico é o estimulador Diogeman, que é um estimulador de baixa frequência, cerca de 60 Hz, em 1 milissegundo, que a gente inicia normalmente a 2 mA e vai progredindo até no máximo 5, porque a partir disso o risco de crises convulsivas já se torna
bastante palpável. Então, a gente normalmente tenta chegar até no máximo 5 miliamperes. E as respostas que a gente espera quando a gente faz uma estimulação do tipo bipolar com um Washman seriam elas podem ser divididas em positivas ou então em disruptivas. As positivas normalmente no córtex motor e somatosensitivo, ou seja, o paciente, quando estimulado aquela área, vai ter uma movimentação, ou então até mesmo vai começar a ter parestesias, né, na área somatosensitiva, daquela área correspondente, e as disruptivas, que é a fala, o mais comum é o speech arrest, quando o paciente começa a alongar a fala, dificultar, ter aí o que, né, é conhecido como enrolar da fala, a lentidão, a dificuldade para nomear, são todas alterações relacionadas à fala. Então, alterações disruptivas, assim como as alterações disruptivas visuais. O paciente começa a ter escotomas quando estimulada a área visual, ou começa a ter uma hemenopsia, enfim, a depender da área que é estimulada, mas que normalmente a área visual também consiste em alterações disruptivas. Bom, dentre as diversas, quando a gente pensa em lobos cerebrais, a gente tem basicamente essas funções que a gente testa por lobos. Então, mas na sua grande, né, maioria aí, é basicamente a função motora e a função mesmo da linguagem que a gente disse, a não ser a parietal, que a gente ainda testa o poder de cálculo do paciente, e o occipital, os campos visuais. Bom, dos resultados, então, que a gente tem em relação à cirurgia acordado, a gente tem diversos, alguns, inclusive, são contraditórios, inconclusivos, mas nesse artigo de 2020, que fez aí uma revisão sistemática comparando a cirurgia acordada em comparação com a anestesia geral. E a conclusão, então, foi que sugeria que a aplicação da cirurgia acordada e a estimulação na ressecção de gliomas, especificamente, que foi o caso que a gente teve, é associada a menores riscos de déficits neurológicos de longo termo e déficits de linguagem e um maior grau de ressecção, talvez pela confiança que nós temos um pouco mais quando está fazendo, pelo mapeamento daquelas áreas que a gente está ressecando, e também, por fim, o que é desejável para qualquer hospital, né, para qualquer serviço de saúde, que é uma estadia reduzida também no hospital. Bom, então disso tudo a gente tira aí algumas vantagens, né, que a gente consegue enxergar nesse procedimento, que seria uma maior extensão de ressecção, uma melhor identificação de margens funcionais, uma potencial redução de déficits pós-operatórios, preservação de funções neurológicas críticas com menor tempo de internação e uma recuperação, né, consequentemente mais rápida também. E como complicações, o que a gente viu previamente, as convulsões que são relativamente frequentes, o paciente que fica agitado, náuseas e vômitos que podem ser aí mitigados com medicações e dentre outras formas durante a neuroanestesia, e falha na cooperação do paciente com a equipe durante o ato. Bom, eu acredito que foi isso. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada, doutor Gustavo. Parabéns pela excelente apresentação. Gostaríamos de chamar o doutor Dezena para fazer as suas considerações também. Olha, só tem que parabenizar o Gustavo pela apresentação. Eu, com essa aula dele, eu não tenho muito a acrescentar, não, né, Gustavo? Não teria muito a É isso. acrescentar, não, viu, Kelly? A gente fica aberto aí para questionamentos do pessoal, você não acha? Ok, pessoal, se temos alguma pergunta, alguma consideração? Cílio, Eldo, Kio,
gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Gustavo e para o doutor Dezena. Qual Sim, caso vocês não recomendam de jeito nenhum? Eu sei que o doutor Gustavo já deixou aí as indicações, né, as limitações, mas para qual tipo de lesão expansiva vocês não indicam de jeito nenhum? Ou não existe esse caso? Kélia, é mais as condições do paciente do que a própria lesão, né? Por exemplo, o que é muito assim um fator de complicação, né, nessa cirurgia é a não tolerância do paciente, de ficar acordado, é o que o Gustavo falou, de ouvir o barulho do drill, sentir serrando o osso, e isso é um fator que complica muito. Não é nem a lesão, é a condição psíquica do paciente, né? Não tem uma lesão que é mais assim propícia, menos propícia. Tem que pesar infiltração cortical, que área de Brodmann está, no caso da fala, né? E a tolerância do paciente. O paciente tem que estar em Glasgow 15, tem que estar totalmente ciente do que está fazendo, a gente tem que explicar muito bem, né? De preferência com o psicólogo, com avaliação neuropsicológica, né? Então é mais a condição do paciente mesmo. Obrigada. Que você está por aí ainda, Hugo? Foram lá para o aneurisma. É por aneurisma, né? Ah, Bom, eu tô aqui, pode falar, diga. Hugo, tem uma pergunta para você. Diga. Em casos de pacientes que já tenham algum tipo de não é hidromiyelia, não, seringomiyelia associada, desde que essa seringomiyelia não seja tão significativa, vocês indicam alguma abordagem específica durante a exérese do tumor? Você tem alguma consideração a fazer? O que a gente tem feito, professora, a gente já pegou alguns casos com seringomiyelia, né? O que a Uhum. gente primeiro faz a exérese do tumor e aí acompanha o paciente no consultório. Alguns desses É. pacientes têm estabilidade dessa seringomiyelia e alguns até melhoram essa seringomiyelia, né? Outros pacientes, eles mantêm aquilo dali com uma tendência para piora. Esses que pioraram foram poucos, acho que dois. A gente faz uma derivação com fios, é uma derivação seringo subdural, né? A gente a gente reabre, né? Faz todo o acesso novamente, e aí a gente coloca fios que fazem a comunicação, seda, né? A gente utiliza uma seda que faz a comunicação do espaço da hidromiyelia, da seringomiyelia, com o espaço subdural. Então, por efeito de capilaridade, a seringomiyelia desce para o espaço subdural. E isso tem mantido os casos que a gente tem feito, né? Tá, muito obrigada, Hugo. Pessoal, mais alguma consideração? Alguma pergunta? Acredito que não, né? Bom, então nós queremos então parabenizar mais uma vez as suas equipes. Excelentes apresentações, excelentes desempenho aí dos residentes. Parabéns, isso é um reflexo da preceptoria. E agradecer a todos mais uma vez pelo tempo precioso de vocês e a dedicação. Desejar a todos uma excelente semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até, tchau, tchau.